Boa noite. O louvor, que eu não ia conseguir ficar mais 1 hora em pé agora, tá? Tudo bem? Foi um dia muito lindo. E nós lá olhando para o céu e o céu azul, maravilhoso desde de manhã. Hoje, aí eu pensando, como é que eu vou falar uma da coisa mais tempestade, ela acompanha chuva, granizo, ventos, e quando ela cai, ela deixa muitas pessoas vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis e desprotegidos muitas vezes. Muitas vezes ela é desprotegida. E ela assusta. Eu, quando morava em casa ali, e esses temporais, foi um dos motivos que a gente acabou vindo no apartamento, achava mais seguro. E esse granizo ele dá muito, me assusta demais. E essas tempestades na vida, nós temos as tempestades, os ataques violentos, tormentas, os ventos fortes, em outro aspecto em nossa vida. Sabemos que ele vem, ele está oscilando, mas está normal. O nosso inimigo vem para destruir. E ele causa muitas vezes essa tempestade, ele causa tormenta, ele deixa muitas pessoas vulneráveis e muitas vezes pessoas amedrontadas. E nós vamos ver em Mateus capítulo 14, a gente vai ler bastante. O Cadu perguntou se eu ia ler a Bíblia inteira, mais ou menos, só vou ler metade, só o Novo Testamento, um pouco do... Mateus 20, capítulo 14, não, primeiro Provérbios 1 e 27, segundo. O meu querido Baroni, vou ter que puxar isso daqui um pouquinho. Já deu, já deu. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça o atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Ele fala desse tipo de tempestade. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. O Senhor Deus falando sobre essa tempestade, sobre essa ausência da sua presença, e deixaria Israel do pecado desprotegido. Mateus capítulo 14, 24, 23 a 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. O Senhor Jesus Cristo, após a multiplicação dos pães, ele teve um dia intenso, um dia de ministério com os seus discípulos. Ele dá aqueles 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E após ele toda a multidão com seus discípulos, tem uma tradução que fala que obriga os seus discípulos a entrar no barco e sair. E os discípulos então ventos. É interessante nós passar
Está falhando bastante. Bateria. Os discípulos, eles poderiam ter pensado, falar, nossa, mas foi o Senhor. Nós estávamos com o Senhor, nós estamos com o Senhor e agora estamos nesse mar com ventos contrários. E o vento era forte. E a gente sabe que os discípulos, eles eram homens do mar, eram pescadores. Eles estavam, eles conheciam onde eles estavam. Era a área deles, era o campo deles. E eles não estavam conseguindo dominar o barco. Este mundo é um vale de lágrimas. Nem todas as pessoas vivem felizes. A gente vê, muitas vezes, nas redes sociais que mostra o contrário, né? Todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é feliz no WhatsApp, todo mundo é feliz no Facebook, não tem nada de errado ali. Nas redes sociais, todas as pessoas são felizes. Mas, pelo contrário, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão com a vida transtornada e tentando se fazer fortes. O único meio para suportar essas dores, o único meio para suportar essas agruras da vida, consiste na compreensão de 3 seguintes verdades. A mensagem de hoje são apenas 3 tópicos. Tempestades na vida, ela se divide em 3 seguintes verdades. As tempestades na vida são inevitáveis. Ela é inevitável, uma hora ela vem. Pode ser que hoje fez esse dia maravilhoso, esse dia lindo, mas mais para frente pode ser que você esteja numa tempestade terrível. Houve um grupo de conjunto coral que estava cantando aquele hino, você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. E realmente, isso foi num domingo, na quinta-feira, o marido de uma das moças que estavam cantando, uma das meninas que estavam cantando, ele veio a falecer por assassinato aos 22 anos de idade. Então, essa é a vida que a gente tem. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E a tempestade, ela pode vir e ela é inevitável. Ela vem sobre todos, os bons e os maus. As tempestades, muitas vezes, não só colocando a culpa no nosso adversário, mas muitas vezes as tempestades são a causa do nosso próprio pecado. O pecado que entrou no mundo, o pecado que atrapalhou a humanidade e o pecado que afastou o homem de Deus. Então, o mundo jaz no maligno e o pecado nos afasta de Deus. Então, nós estamos sujeitos a muitos contratempos por causa do pecado. Hoje de manhã na EBD a gente estava falando sobre os 10 mandamentos. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E numa das últimas vezes que eu preguei, eu falei que esse segundo mandamento, esses 2 mandamentos, mas principalmente o segundo, ele corrigiria o problema de toda a humanidade. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Se esse mandamento fosse obedecido na presença de Deus, corrigiria todos os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Então, nós estamos sujeitos a contratempos, muitas vezes por causa do nosso próprio pecado. E muitos servos de Deus no passado enfrentaram tempestades. Os discípulos, mesmo no mar com o Senhor Jesus Cristo, eles enfrentaram. Mateus 8:24, não só essa vez, mas também em outra vez eles estavam no barco. O João pode colocar Mateus 8:24. Foi quando a tempestade veio pelo barco, de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. A tempestade veio e o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos. É algo interessante, muitas vezes nós estamos passando por tormentas e isso passa na nossa cabeça: poxa, mas eu estou com o Senhor Jesus Cristo, eu tenho o Senhor Jesus Cristo.
Eu orei, eu jejuei, eu leio a Bíblia, por que que isso está acontecendo comigo? E o Senhor Jesus Cristo, veio uma violenta tempestade sobre esse barco, e os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo no barco, mas isso não evitou que essa tempestade viesse sobre eles. João Batista, ele pregou, e ele foi duro na sua pregação, né? A pregação de João Batista, muitas vezes ele falava, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele era um homem muito direto na sua pregação. Em Marcos capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 27, nós vemos algo sobre a vida dele. Finalmente, Herodias, João Batista, ele jogava na cara de Herodes o seu pecado constantemente. Ele havia sido preso. E na festa do Herodes, festa de aniversário de Herodes, a filha dançou e agradou Herodes. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que quiser que eu a darei. E prometeu-lhe sobre juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. E enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe a cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Nós vemos nesse texto, quando eu era jovem e me deparei primeiramente com esse texto, a gente vê que João, um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, ele foi consagrado a Deus, ele era a voz que clama no deserto, ele endireitava o caminho para a pregação do Senhor. E João prega, e João é preso. E João preso, quando a ordem é dada, a gente que assistiu muito filme, que na hora que o mocinho vai morrer, aparece alguma coisa e liberta, e tira, e salva. A gente lê aquilo ali, o carcereiro, o carrasco foi no cárcere, cortou a cabeça de João, colocou num prato e entregou para a mãe da Herodias, né? E a gente vê que mesmo João Batista, ele cumpriu aquilo que estava em sua vida. João Batista não houve essa intervenção divina, porque João veio preparar o caminho do Senhor, ele cumpriu o propósito da sua vida, e a tempestade veio sobre a vida de João. E João, realmente, ele tinha dado aquele testemunho ao Senhor Jesus Cristo, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, virá um que é mais digno do que eu não sou digno, que é maior do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele falava de Jesus, e falava que ele não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus. E João glorificou. E o Senhor Jesus Cristo, quando fica sabendo da morte de João Batista, ele continua o seu ministério. Ele já sabia que João havia cumprido aquilo que era determinado para ele. E sobre João Batista, a Bíblia fala que dos nascidos de mulher, não houve maior do que João. E ele morre desse jeito. E eu, como criança, me dava um nó na cabeça. Nossa, como que o Senhor deixou João morrer desse jeito? O carrasco foi na cela, cortou a cabeça dele e entregou numa bandeja. E João Batista, ele cumpre o seu papel aqui na terra. A gente muitas vezes lê esse versículo também e passa batido. João 19, 25, a tempestade também veio para a mãe do Senhor Jesus Cristo. Imaginem todas as mães aqui presentes e também os pais. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A gente vê que a mãe do Senhor Jesus Cristo estava presente na sua crucificação. Ela viu o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo.
Ela viu como mataram com tal crueldade o Senhor Jesus Cristo. Ela estava aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. A tempestade também veio para a mãe do Senhor Jesus Cristo. Tamanha dor, tamanho sofrimento, a mãe do Senhor sentiu, assistindo à morte do seu próprio filho. Algumas pessoas pensam que quando passamos por tempestade é sinal de que Jesus não está conosco. E isso é engano. Como a gente já falou nos discípulos no barco, os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo. A tempestade vem sobre nossas vidas e muitas vezes nós nos desesperamos e achamos que Deus não está conosco. É erro de nossa parte. O Senhor Jesus Cristo está conosco em todos os momentos. A pregação do pastor sobre Jó, Jó de 1-8, mostra que Deus apresentou Jó a Satanás e Satanás falou, ele te obedece porque ele é rico. E Deus concede a Satanás que toque em suas coisas, que toque no próprio Jó. E a mulher de Jó não entendia o porquê aquilo acontecia. A mulher de Jó não entendia. E Jó, ele falou assim, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tirou. Glorificado seja o nome de Deus. Mas a mulher de Jó, Jó em 2:9, ela não entendeu que Deus estava presente na vida do seu marido. Então, pode deixar. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muitas pessoas na hora da dificuldade, elas questionam a presença de Deus, elas questionam o porquê que Deus não está agindo, o porquê que Deus não está com ela. José no Egito, ele também passou por uma tempestade violenta, ele foi vendido pelos seus irmãos odiavam, eles estavam apacentando as ovelhas e o pai dele falou assim, vai em tal lugar que teus irmãos estão apacentando as ovelhas. Ele foi no lugar que o pai mandou. Chegou lá, eles não estavam lá, eles tinham ido para outro lugar. Eles já tinham desobedecido às ordens do pai e ido para outro lugar. E quando eles veem José chegando, eles odiavam a José porque ele era amado de seu pai e ele tinha sonhos, e ele contava os seus sonhos aos seus irmãos, que um dia ele ia liderar todo mundo. E seus irmãos, por ciúme, os venderam aos midianitas. Os midianitas levaram-no à Babilônia, ao Egito, levaram ao Egito, e José, no Egito, ele começa a se destacar entre os jovens. Ele recusa as comidas do rei, ele recusa as coisas que eles comiam, mas Ananias, Misael e Azarias, eles se recusam a comer das comidas finas que eram dedicadas aos reis da época. E José começa a se destacar e vai para a casa de Potifar. A tempestade já tinha vindo na vida de José. José poderia questionar, onde está Deus agora que me abandonou? E quando ele começa a se destacar de novo, ele vai para a casa de Potifar. A mulher de Potifar, ela inventa uma mentira a respeito dele, porque queria ficar com ele. Ele era um jovem bonito, e ele se recusa, e ela arma uma cena, e ele é preso e volta para a cadeia. Ele estava começando a se dar bem no Egito e volta a ser preso de novo. Então a tempestade também veio sobre a vida de José, vendido pelos irmãos e preso com uma falsa acusação. Ele poderia questionar, né? Onde está Deus? Muitas vezes nós questionamos, né? Quando nós temos os nossos problemas. Onde que Deus está? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? E uma coisa que a gente tem batido na tecla, irmãos, nós somos eternos. O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições. É um evangelho diferente do que está sendo pregado. Está sendo pregado um evangelho que fala que você é cabeça, você não é cauda. Você tem que mandar, você não pode ser mandado. Você tem que estar sempre por cima, você tem que ser rico, você não pode ser pobre, porque você é um filho de Deus. É um evangelho que está fora do contexto da palavra de Deus. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus Cristo. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E quando o Senhor Jesus Cristo orou por nós, ele disse, né, não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. E é tão gostoso, é tão gratificante nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo orou por nós, né? Quando eu penso nisso, que o próprio Senhor, quando ele falou para Tomé, né, bem-aventurados que não viram e creram. E ele ora pelos que haveriam de crer ainda em sua vida. E eu estava pensando aqui, nós estávamos cantando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, é porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi algo tremendo.
Foi algo gigantesco, foi algo fora do sério da humanidade na época. O Senhor Jesus Cristo foi morto diante de todos, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E eles tentaram inventar uma mentira de que tinham roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus começa a aparecer por mais de 40 dias com os discípulos, portas trancadas, o Senhor Jesus Cristo pôs-se no meio e saiu com eles. E várias vezes o Senhor apareceu, e pela última vez diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Isso foi um testemunho gigantesco na época. E a igreja, ela cresce. Apesar de os homens serem feitos como tochas em Roma, serem colocados fogo nos cristãos em Roma, colocávamos cristãos para os leões, para divertir as pessoas, a igreja cresce. Porque eles viram a glória de Deus, eles viram o Cristo ressurreto. Independente se eles morressem, independente se eles fossem cortados, independente se eles fossem encerrados ao meio, como a palavra de Deus fala, né, ela descreve todo esse sofrimento e fala, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens que entregaram sua vida para o evangelho chegar até nós hoje. Se nós estamos aqui hoje, é porque muitas pessoas entregaram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje, escrita, falada e pregada. O segundo ponto, a tempestade vem sobre todos, o primeiro ponto. O segundo ponto, nas tempestades da vida, Jesus está do nosso lado. Jesus Cristo está do nosso lado. Jesus ordenou aos seus discípulos que se dirigissem para o outro lado e ele foi orar. Ele despediu a multidão e foi orar. Nesse inteirinho veio a tempestade, mas Jesus, ele viu tudo. Ele sabia de tudo. E isso nos chama a atenção quando a gente sabe que Jesus vê, Jesus sabe, Deus conhece. Quando nós também estudamos aqui o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, foi com o irmão Yuri que trouxe esse estudo na EBD. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. É interessante nós observarmos, Deus, ele viu o sofrimento do povo. Deus, ele vê o teu sofrimento. Ele não está a par ele não está longe da tua angústia. Deus vê o teu sofrimento. Ele ouviu o sofrimento do povo, ele ouve a nossa angústia. Deus ouve um coração quebrantado. Deus ouve um coração rasgado, um coração arrependido. Deus ouve um coração em sofrimento. Ele conhece as nossas dificuldades. E é interessante quando a graça de Deus ela é falada, muitas vezes a dificuldade de um homem de aceitar o evangelho é porque é muito fácil. A Nívia, assim como eu, a gente gosta muito daquele texto que fala que foi encravado o nosso pecado, nosso escrito de dívida foi encravado na cruz. Aí a pessoa olha, não, mas é muito fácil, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o Senhor Jesus Cristo já fez. Ele morreu diante de sua mãe, ele morreu diante de seus irmãos, ele morreu diante de seus líderes. Ele foi injustamente condenado, morto e ressuscitado. E ressurreto dentre os mortos, sendo a primícia, né, dos que vivem. E o Senhor Jesus Cristo vive. E ele fala, e o Senhor Deus ali no Egito, ele conhece. Eu tenho visto a tua aflição, eu ouvi o teu clamor, eu conheço o teu sofrimento. Nós devemos manter a nossa fé no Senhor Deus. Apesar de qualquer coisa que possamos passar nessa vida, nós devemos crer no Senhor Deus. Quantas pessoas morreram naquela época sem ver esse livramento que houve no povo de Israel? Esse livramento que o Senhor Deus deu a esse povo. Muitos sofreram e sofreram muito. Jesus sabe tudo quando se passa nesse mundo, quando se passa na nossa vida. Ele conhece os nossos nomes, ele conhece onde nós moramos. Eu pensei nesse ponto aqui quando veio a palavra do Senhor a Gideão. Gideão estava malhando trigo num lugar que era para fazer vinho, porque ele estava escondido. Falando numa eira, né? Um negócio assim, ele estava fugindo, ele estava escondido dos seus adversários na época, e a palavra do Senhor veio ali, onde ele estava escondido, onde ele estava fugindo. A palavra do Senhor veio a Jonas, na barriga do peixe, no fundo do mar. A palavra do Senhor vem, e o Senhor sabe onde nós estamos. O Senhor conhece o nosso sofrimento. E o que mais
nos deixa tranquilos para aqueles que ainda têm dúvidas se aceitam ou não o Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe que a gente não consegue dar um passo adiante. Quando ele perdoa aquele povo de Nínive, quando Jonas, tanto nome na cabeça, quando Jonas vai pregar o povo de Nínive, ele conhece o povo e ele perdoa o povo, ele fala, não teria eu misericórdia, ele fala, houve aqui estudos de que ele estava falando das crianças, de um povo que não sabe discernir da mão direita para a mão esquerda. Ele conhecia os defeitos daquele povo, ele conhecia a maldade daquele povo e ele perdoou aquele povo. E quando Deus fala para nós também, na palavra dele, eu tenho pensamentos de paz para vocês, não de mal, mas de bem. É maravilhoso nós pensarmos isso, que o Deus Criador dos céus e da terra, ele pensa em nós com carinho. Eu tenho pensamentos de bem para você, eu tenho pensamentos de paz. Eu quero você ao meu lado por toda a eternidade. E eu enviei o meu filho, Senhor, o meu filho, o único filho, Jesus Cristo, para morrer e pagar aquilo que você não poderia fazer. Esse é o caminho que nos leva ao céu. Jesus sabe tudo quanto passa em nossas cabeças e nesse mundo. Jesus está ao nosso lado nas provações. Quando ele dá essa ordem que nós estamos cumprindo, em Mateus 28:20, falar em cumprir essa ordem, a gente lembra do líder Sino, né? Como é gostoso ver a foto do líder Sino lá em Angola, e a filha dele pregando o evangelho, e ele está respondendo a esse ide. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias. Os 3 companheiros de Daniel, que eu mencionei, eu gosto de falar que é Ananias, Misael e Azarias, porque os nomes que foram dados a eles eram nomes dos deuses da época, na Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo. E é interessante porque eles se encaixam nessa tempestade que cai sobre nossas vidas, que caiu na vida deles também. E Deus estava com eles. Eles estavam num reino distante, eles foram levados como cativos, como Daniel foi levado cativo, e eles, pela bondade de Deus, por Deus derramar sabedoria a eles, e em Daniel mais ainda, eles começaram a governar o reino. E eles governavam o reino da Babilônia. E houve ciúmes. E o rei fez uma estátua lá e eles tinham que se prostrar diante da estátua. E eles se recusaram a prostrar diante da estátua. Deuteronômio capítulo 3. Não, é Daniel. Nossa, Daniel. Daniel. A letra é minha aqui. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, o rei tinha falado, vou tocar de novo. Se vocês não se dobrar diante do que eu vou fazer, vocês vão para a fornalha. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, era em homenagem a ele, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, eu acho maravilhoso esse versículo quando eles falam, os 3, eles falam, ó, Deus pode me curar. Mas se ele não me curar, não interessa, ele vai me livrar. Ele vai me salvar, ele vai me dar a vida eterna. Ele já me livrou da morte.
Deus pode me curar da minha doença, mas se ele não curar, ele já me livrou do cativeiro da morte, estarei com ele para todo sempre. Eles falam ali, ó rei, se você não precisa nem jogar a gente, que se Deus quiser livrar, ele livra, se não quiser livrar, fica sabendo que ele é o único Deus. Se eu for salvo, se eu não for salvo, Deus é Deus. E eles dão esse testemunho diante do rei. Isso enfureceu demais o rei. O rei ficou muito nervoso com eles. As tempestades da vida muitas vezes são bênçãos. Eu queria Daniel 3, Leon, vai um pouquinho mais para baixo, próximo versículo. Também acho que eu não anotei aqui, mas está para ler. Daniel, vocês passaram 3:23, passa o próximo. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, como de costume. E ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem, jogassem e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes, roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha. Mas logo depois o rei, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Nas tempestades da vida, Jesus Cristo está do nosso lado. Aqueles homens testemunharam diante do rei. Se ele quiser, ele nos salva. Se ele não quiser, saiba que ele é rei. E a hora que o rei olha e vê o Senhor Jesus Cristo andando com eles na fornalha, o Senhor Jesus Cristo estava com eles. Nas tempestades da vida, o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado. O primeiro ponto, a tempestade vem para todo mundo. Nas tempestades da vida, o Senhor está do nosso lado. O terceiro e último ponto, as tempestades da vida muitas vezes são bênçãos. Muitas vezes ela nos traz bênçãos. São meios de que Deus serve para nos atrair para perto dele. Muitas vezes o sofrimento nos atrai para próximo de Deus. Se tudo nos corresse bem, nós esqueceríamos de Deus. Na Bíblia tem exemplo do rico e o Lázaro, né? O rico viveu de maneira tranquila, tal, e Lázaro, ele morreu e foi para o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá o rico, ele pega e faz um pedido. Ele faz um pedido por quê? A gente fala que se Deus nos desse tudo, muitas vezes a gente poderia se afastar de Deus. Esse foi o caso desse homem. Ele não quis saber de Deus diante da sua presença, diante da sua vida, diante da sua riqueza. Lucas capítulo 16, do versículo 19. Não, 27. Era o 19, eu encurtei. Vamos ler do 27. Ele respondeu. Ele estava no inferno queimando. Ele pediu a Abraão: molhe o dedo e ponha o dedo na minha língua para que me refresque e amenize o meu tormento. E Abraão fala que existia um abismo, que ele não poderia passar de lá para cá ou de lá para cá, né? Daqui para lá ou de lá para cá. Ele respondeu então: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. É interessantíssimo isso, irmãos, porque ele fala assim: olha, eu tenho 5 irmãos e que eles não venham para cá. E Abraão, uma palavra dura, né? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Aí ele fala, se alguém morresse e voltasse, eles acreditariam, o Senhor Jesus Cristo morreu e voltou. E tem gente que não acredita. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu, viveu diante das pessoas durante 40 dias. Apareceu a mais de 500 pessoas, foi elevado aos céus diante dessas pessoas. Nós hoje vemos pelos olhos da fé o Senhor Jesus Cristo ressurreto, o Senhor Jesus Cristo sendo elevado às alturas, o Senhor Jesus Cristo andando por sobre as águas. Nós vemos. E o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Esse homem pediu para Abraão, Senhor, que volte alguém. O Senhor Jesus Cristo veio. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou, o Pai, o caminho. Hoje, através dos olhos da fé, nós vemos ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele que pregamos. Ele voltou dos mortos. E muitos ainda não creem. O jovem rico, quando o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta ao Senhor Jesus, outra pessoa rica se apresenta ao Senhor Jesus Cristo e fala que ele tem obedecido todos os mandamentos. Senhor, eu tenho observado todos. Aí o Senhor Jesus falou, muito bem. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terá uma riqueza no céu. A confiança dele estava nas suas riquezas. Ele tinha depositado toda a sua confiança nas suas riquezas. E ele se privou de realmente conhecer e ter um tesouro no céu. E nós hoje, onde nós estamos depositando a nossa riqueza? Onde nós estamos depositando a nossa vida? Onde estamos depositando a nossa fé? Aonde estamos gastando a nossa vida? Eu muitas vezes, o Leong fez eu mudar essa palavra de investindo para gastar. E é bom ter pessoa inteligente perto da gente. Nós estivermos investindo a nossa vida, o investimento é algo que você quer algo em troca. Você investe porque você quer, investimento de risco você quer buscar. Quando você gasta a tua vida, você está gastando, você não tem nada em troca. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas vidas para o nosso Deus. Gastar as nossas vidas a serviço do nosso Deus. Onde nós estamos gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, as nossas energias? As tempestades podem ser bênçãos, não só para nós, como para os outros. Agora, Lázaro, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, a tempestade na vida dele se tornou em bênção. Ele adoeceu, ele morreu, o Senhor Jesus Cristo foi, e a bênção não foi só dele, a bênção foi de todos aqueles que contemplaram essa maravilha da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo vai a ele e fala, Lázaro, vem para fora. Ele sai do túmulo vivo. E a maldade do homem é tanta, que mais para frente a gente vê que os líderes da época, vou colocar tudo no balaio aqui, saduceus e fariseus, eles queriam matar também a Lázaro. Eles já não tinham só a vontade de matar o Senhor Jesus Cristo, eles queriam matar Lázaro, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, e por causa de Lázaro, muitas pessoas estavam se convertendo. E eles queriam matar também a Lázaro. E a tempestade na vida de Lázaro gerou em bênçãos para aqueles que creram nessa ressurreição dele. E gerou a bênção para Lázaro, que foi ressurreto dentre os mortos também. Estevão, se os irmãos quiserem depois em casa, eu vou ler parte do texto aqui, mas em casa depois os irmãos leiam. Atos capítulo 7. A defesa de Estevão, irmãos, é uma coisa maravilhosa na Bíblia. Ele está falando dos patriarcas, ele vem fazendo a sua defesa perante os saduceus e os fariseus lá. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa, falando do templo. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o lugar de meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Deus falando. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram e mataram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele.
E Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-lhe todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não lhes considerem culpados por esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Algo lindo na vida de Estevão, nessa defesa que ele faz, ele fala assim, ó, ele estava indo bem, né, na defesa dele, mas a hora que ele chega nesse ponto, ele fala assim, vocês receberam a lei por intermédio dos anjos e vocês não obedeceram. Qual dos profetas vocês não mataram? Agora o verbo veio, o Senhor Jesus Cristo veio e vocês se tornaram homicidas, vocês mataram o verbo de Deus. Aí ele jogou na cara o pecado dessas pessoas, assim como foi a primeira pregação de Pedro, né? Nós falamos em nome de Jesus a quem vós crucificaste por mãos de iníquos. Pedro falando àquele povo que estava no dia de Pentecostes. E Estevão, uma coisa linda nisso daqui, irmãos, que muitas vezes passa desapercebido, Estevão recebido pelo Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Deus, quando o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado, ele foi elevado aos céus e sentou à destra de Deus. E quando Estevão olha para os céus e ele recebe a bênção, esse exemplo de Estevão está dentro desse texto. As tempestades da vida muitas vezes se tornam bênçãos. Eu fiquei pensando como que ser apedrejado é se tornar bênção. Se tornou bênção. O texto que ele deu, o seu discurso ali no Evangelho, em Atos, e essa visão que ele teve dos céus abertos se tornou bênção para a sua vida. Eis que vejo os céus abertos. E quando o Filho do Homem foi elevado aos céus, ele se assentou à destra de Deus, porque ele falou, está consumado. E quando Estevão olha, ele vê o Filho de Deus em pé, à destra de Deus. Por quê? O Senhor Jesus Cristo se levanta para receber Estevão. Essa é uma coisa que a gente observa na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo está assentado à destra do Pai. Quando chega um dos seus servos, ele se levanta e recebe esse servo nos céus. É o que Estevão viu. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Essa foi uma bênção maravilhosa na vida dele. E ele estava tão cheio do Espírito Santo que o último clamor dele foi, Senhor, não imputes esse pecado a essas pessoas. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não coloquem na conta dele esse pecado. Devemos receber as tempestades da vida com resignação, submissão. Devemos receber o que Deus tem colocado diante de nós, essas dificuldades. O que vem para nós devemos receber com submissão à vontade de Deus, crendo que Ele está conosco. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A sequência desse capítulo também é linda. E a conclusão, com Cristo no barco, vai tudo muito bem. Lucas capítulo 8, versículo 24. A tempestade, ela vira bonança. Tempestades na vida. As tempestades da vida são inevitáveis. Nas tempestades da vida, Jesus está no nosso barco. As tempestades da vida muitas vezes são bênçãos para nós, nos aproxima de Deus. E a conclusão, com Cristo no barco vai tudo muito bem. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tudo se acalmou e ficou tranquilo.
Jesus Cristo sabia das aflições deles. Jesus Cristo estava com eles. Jesus Cristo acalma a tempestade. E a pergunta que esses homens fazem, eles ficam espantados, não só agora com a tempestade, mas eles ficam espantados com o poder de Cristo. Eles olham com temor para o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta no coração deles, e a pergunta que eles externaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo é o Criador, sustentador do universo, e Ele nos quer em sua presença. Por isso Ele morreu e ressuscitou por nós, né? Amém, irmãos?